Ó, rapaziada, temos um vídeo aqui de um dos melhores canais aqui sobre futebol, no caso mais aprofundado, né? Tem documentários em loco, né? Que eu vi esses dias atrás, no que ele fez muito foda sobre futebol na França, como a rapaziada lá sai do subúrbio e tudo mais, né? Aí ele mostrou o bairro do Mbappé, do Dembélé, do caramba, que é o Peleja, rapaziada. Muita gente já deve conhecer o Peleja, e ele lançou um vídeo aqui que precisa ser bastante difundido, né, cara? Gosto bastante do canal, rapaziada. Queria que você se inscrevesse aqui no canal do Peleja, um dos melhores canais aqui do YouTube, sem sombra de dúvidas. E ele fez esse vídeo aqui, como a política e o dinheiro afundaram a seleção brasileira. E não só a seleção brasileira, como o futebol brasileiro. Falando um pouco aqui das corrupções que existem na CBF, que muita gente não tem nem noção de qual o tamanho da corrupção. Todo mundo só ouve falar, nossa, corrupção na CBF. Mas ninguém imagina que tem político envolvido. Tem, por exemplo, a família Sarney é envolvida, a família do Gilmar Mendes. Caramba. Do nosso ministro é envolvida na CBF. Então, tipo assim, é muita politicagem. E sem contar que é igual o Rio de Janeiro. Os últimos presidentes, tudo preso. Preso não, né? Mas tudo saiu por corrupção, tudo saiu por problema de corrupção. Aí o atual que a gente tem, que era uma renovação, tem o problema dele lá pegando uma amante, né? Então tem todo esse lance aí. Vamos dar uma olhada aqui como a política e o dinheiro afundaram a seleção brasileira. Canal aqui e vídeo do Peleja, bora lá. Você deve ter visto essa foto na internet. A primeira polêmica da seleção na Copa não foi com os jogadores, mas com uma suposta traição do presidente da CBF, Samir Chowdhury, que teria bancado a viagem de uma mulher com o dinheiro da entidade. Enquanto a CBF tentava conter os danos e aliados do presidente afirmavam que os ataques a ele eram coordenados por uma oposição política, a maior parte dos torcedores brasileiros só fez uma pergunta: quem é esse cara? Você não sabe nada sobre a pessoa que comanda a instituição que... Eu só sei que é um bonitão que fez bastante... fez rinoplastia, fez mudanças faciais. Controla o futebol do Brasil. E isso não é por acaso. Depois de escândalos de corrupção, batalhas judiciais e perda total de credibilidade, a CBF achou um jeito de dar uma cara nova para uma estrutura que continua exatamente igual. A eleição do Samir Chowdhury explica a lógica do poder, as articulações políticas e a força dos sobrenomes no futebol brasileiro. E o buraco é muito maior do que você imagina. Os poderes escondidos da CBF. Em janeiro de 2025, com apoio de 25 das 27 federações estaduais e com o boicote da maior parte dos clubes, a CBF elegeu seu novo presidente. Samir Chowdhury é um médico, jovem, que nunca foi presidente de uma federação, assumiu um cargo conhecido por estar sempre nas mãos do velho poder. Para quem conhece a história da CBF, esse era um movimento quase impensável. A organização é comandada por uma teia que envolve poder político, judiciário e empresarial por nomes que se perpetuam no controle do futebol há décadas. Então a ascensão de um personagem inexperiente, de um estado que possui pouca estrutura no futebol, não fazia muito sentido. Mas e já fica claro que o cara é uma marionete. O ponto é esse: ninguém abriu mão do poder. Com o lema de transparência, inclusão e modernização, Samir Chowdhury representa uma solução criada. E eu acho que o Ancelotti é envolvido nessas putarias aí. Ele, que assim, eu já falei aqui, eu acho que eu falei aqui no canal, que o Ancelotti, já deu pra perceber que o Ancelotti veio no Brasil da mesma maneira que os jogadores de futebol vão pra Arábia, ou então vão pros Estados Unidos, que é para ganhar dinheiro e se aposentar. Eu não acho que ele vem aqui pra ganhar a Copa, eu acho que ele vem aqui ganhar dinheiro e se aposentar. Tanto que daqui até a próxima Copa vai ser 300 milhões de reais que ele vai ganhar. 4 anos ele vai ganhar 300 milhões de reais. Acha realmente que ele tá preocupado em ganhar a Copa? Ele tá preocupado em garantir a aposentadoria dele e depois pescar, basicamente. Por quem criou o problema e que continua ditando as regras do jogo longe dos olhos do público. As federações de futebol no Brasil são quase capitanias hereditárias, controladas por décadas por nomes influentes e depois passadas para os seus filhos. E em Roraima não foi diferente. O pai do Samir, Zeca Chowdhury, é presidente da Federação Roraimense há mais de 40 anos, desde que ela foi fundada com esse nome em 1974 e foi responsável pela profissionalização. E não é nem uma região com futebol forte, né? Do futebol no estado. Lá, só 10 clubes profissionais são registrados, e a maioria deles sempre dependeu muito da federação para não fechar as portas. Isso enquanto a federação dependia quase 100% dos repasses da CBF para pagar as contas. Realidade compartilhada com outras federações, o que explica em partes o eterno apoio delas aos presidentes da entidade. O principal estádio de Roraima, o Canarinho, tem capacidade para 4.500 pessoas. Foi usado para a Copa, né? E sua última reforma custou 33 milhões de reais, com a maior parte sendo o investimento do governo federal. O projeto de reforma apresentado em 2012, visava a possibilidade de Boa Vista ser uma das sedes de treinamento da Copa de 2014 e contava com um orçamento inicial de 257 milhões. Meu Deus do céu.
Ah, porra. Faz nem sentido, não. Isso aí Não, a Copa foi uma putaria, né? Foi o momento da galera mais pegar dinheiro da gente, né? R$20. Valor que só mudou depois da contestação do Tribunal de Contas da União. Em 2022, Samir foi eleito vice-presidente na chapa do pai e virou a principal representação da federação, substituindo Zeca em reuniões da CBF e apresentando propostas de modernização do campeonato estadual. Foi o seu maior envolvimento com o futebol, já que na maior parte da vida ele foi servidor público, com algumas polêmicas, e até tentou uma carreira política. Poucos meses antes de assumir a CBF, ele foi eleito presidente da federação, mas só assumiria em 2027. Quando Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF, outro projeto político já estava no forno. Uma pessoa jovem, desconhecida, poderia ajudar a mudar a imagem que o povo tem dos velhos cartolas e, ao mesmo tempo, devolver o poder a eles. Na prática, ele não mandaria em nada, mas ajudaria a resolver a instabilidade que foi construída nos últimos anos. Ele é só a cara da parada, tá ligado? Exato. E, cara, eu vou te falar que no início funcionou. No início, quando ele apareceu, todo mundo ficou, Chad. Ainda mais porque nem foi ele que negociou o Ancelotti, mas como ele trouxe, foi ele quem apresentou e tal, todo mundo ficou, uau, não sei o quê. Não, mas eu desconfio que a CBF, ela virou, sei lá, cara. Se você pega e lembra de como foi a convocação, que foi uma festa, que tinha música, tinha artistas se apresentando pra convocação de uma seleção que nem é boa, que nem era favorita, cara. Não faz o menor sentido. Depois de 18 anos à frente da Federação Baiana, Edinaldo chegou no comando da CBF com a função de trazer estabilidade, assumindo como interino depois de uma acusação de assédio sexual que afastou Rogério Caboclo. Antes dele, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero foram banidos pela FIFA por vários escândalos de corrupção. Teixeira e Del Nero, mesmo banidos, ainda influenciam a CBF, e se Edinaldo chegou no topo, era porque tinha a bênção dos dois. Em 2022, ele foi eleito pela primeira vez numa eleição que aconteceu depois de um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, sede da CBF. O Ministério olhava para essa situação desde 2017, quando Del Nero liderou uma assembleia que mudou o estatuto da CBF. Numa votação feita só pelas federações, elas decidiram aumentar o peso do próprio voto nas eleições. A partir daquele momento, quando um novo presidente fosse eleito, o voto das federações valeria 3, os dos clubes da Série A valeria 2 e os da Série B apenas 1. Na prática, isso significa que a união das só eles mandam, né? federações decide matematicamente a eleição, mesmo que todos os clubes sejam contra. Para piorar, também definiram que para formar uma chapa, o candidato precisa ter apoio de, no mínimo, 8 federações. E é por isso que você nunca vê uma chapa de oposição. Lembra que o Ronaldo desistiu de se candidatar, alegando que as federações nem quiseram escutar? É por causa disso aqui. Com o acordo de 2022... Ele falou que de 27, só 2 mandaram mensagem e nenhuma mostrou interesse. Tá ligado? Das 27, pô. Alguns vices antigos perderam poder. E aí que ele começa a colecionar inimigos. Grava bem os nomes. Um deles foi Gustavo Feijó, ex-presidente da Federação Alagoana, que se sentiu traído porque esperava ser o candidato escolhido pelo grupo que controlava a CBF. Outros nomes compraram a briga de Feijó quando Edinaldo começou a concentrar decisões que antes passavam pelos vices. Mudou métodos de fiscalização. Tô falando pra vocês, rapaziada. A geração boomer, ela é complicada. E ainda fez uma limpa em contratos de serviços. Muitos com suspeitas de superfaturamento, que beneficiavam parceiros de cartolas de outras gestões. Em dezembro de 2023, ele foi afastado pela primeira vez. O Tribunal de Justiça do Rio, procurado pelos inimigos, decidiu que aquele acordo de 2022 que permitiu a eleição foi irregular. Um dos maiores interessados nesse afastamento era o ex-vice de Edinaldo, Flávio Sveiter, ex-presidente do STJD, que queria o cargo. Sveiter faz parte de uma família que construiu um império no sistema de justiça do Rio. Seu pai, Luiz Sveiter, é um dos desembargadores mais influentes do Tribunal de Justiça do Rio. Seu avô, Valdemar Sveiter, faz parte da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Como deve ser assim, né, cara? A minha mãe era faxineira e meu pai garçom. Meu avô era carpinteiro, tá ligado? Pô, isso aí eu vejo acontecer muito na política também, lá onde eu morava. Tipo assim, se o pai era vereador, o resto dos filhos, tudo vão ser candidato a vereador também, tá ligado? É tipo, é de família. Se um é político, todo é político. E geralmente, né, tipo, por exemplo, você pega o Sarney, vários tentáculos, tipo, é um filho numa prefeitura, outro filho em outra prefeitura de outra região e tal, tudo dominando por toda em volta. Faz parte da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, nomeado por José Sarney, mais um sobrenome importante. O filho de José Sarney, Fernando Sarney, é um dos caras mais poderosos da CBF. Ele, que também começou como aliado, virou inimigo depois que Edinaldo tomou a vaga dele no Conselho da FIFA e mais tarde se tornaria o interventor que organizou a eleição de Samir Chald. O afastamento de Edinaldo foi parar no STF e, pra sorte dele, caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Por meio de uma liminar, Mendes recolocou Edinaldo no cargo e o processo continua aberto. O ministro é dono do IDP, uma faculdade privada que, durante a gestão de Edinaldo, assinou um contrato com a CBF para cuidar dos cursos da CBF Academy, com garantia de 80% do lucro das operações. Seu filho, Francisco... É bando de bandido. E tem um ponto também, né, que o Gilmar Mendes, ele postou Isso que eu achei uma loucura. Vou até mostrar aqui pra vocês. Rapidinho aqui, ó. Porque no dia que o Brasil foi eliminado da Copa, o Gilmar Mendes fez uma postagem no Twitter como se ele fosse
o presidente da CBF. Encerrada a nossa participação na Copa de 2026, fica a gratidão. Uma Copa do Mundo se constrói. Tipo, o que você tá falando, cara? Por que você tá mandando essa mensagem aqui do nada, cara? E ele, tipo assim, falando como se fosse realmente alguém da CBF, aqui, ó, depois de 39 dias e 104 partidas, encerra-se a maior Copa do Mundo da história. Irmão, você é ministro da STF, o que você tá falando, velho? É porque ele se sente, assim como o filho dele, partes importantes da CBF, até porque são, tá? Francisco Mendes é diretor-geral do IDP e articula os bastidores da CBF. Aliás, foi ele que disse ter sido responsável pela convocação do Neymar, por exemplo. Essa teia complexa que passa pelo sistema de... O filho do Gilmar Mendes foi responsável pela convocação do Neymar. Pô, é nessas horas que, tipo assim, fica triste pra quem é torcedor e quer ver o Brasil campeão, porque pra eles o que importa é dinheiro, velho. É dinheiro. Eu até imagino que nas vezes em que o Neymar entrou em campo, foi por questão publicitária. Foi porque tinha que fazer algum tipo de entrega, alguma coisa do gênero. E, pô, obviamente que o Ancelotti só convocou o Neymar. Se fosse por questão do próprio Ancelotti, ele não ia convocar o Neymar. Ele só convocou o Neymar porque teve algum lobby existindo lá dentro da CBF pedindo pra ter a convocação, cara. Com absoluta certeza. Então, tipo, muita gente fala até que foi um grande combinado, que falaram assim, não, essa Copa você faz o que a gente quer, na próxima você tem a liberdade, né, porque vai ser uma nova geração, porque basicamente a geração Neymar acabou agora, né? Acabou aqui, né? A geração, eu digo, Casemiro e tal, desse futebol e desse estilo de futebol começou do Neymar em 2011, da seleção, né? E foi até agora, tá ligado? Meio que acabou. Aí vai ter uma nova agora que vai ser o Ancelotti vai encabeçar. Empresários só sobrevive com o sistema político, a bancada da bola. Ela é composta por vários deputados e senadores que trabalham a favor dos interesses da CBF no Congresso em troca de alianças políticas, favores e viagens familiares bancadas com o dinheiro do futebol. Essa herança do Ricardo Teixeira foi usada com maestria por Edinaldo, e é por isso que o caso foi parar no STF, e também porque você não viu ele dando depoimento naquela CPI da manipulação dos resultados. No final de 2024, ele irritou ainda mais os inimigos, com mudanças no estatuto que aumentaram seu poder e aprovaram a possibilidade de 2 reeleições. Isso alimentou a imagem de ditador que já rolava nos corredores da CBF, junto com denúncias de assédio moral de uma contratada e até de vigilância dentro da sede, desgastando mais ainda a gestão dele. O Edinaldo também abriu caminho para a CBF contratar empresas de serviço ligadas a parentes de diretores, excluindo o artigo que proibia a prática. Ironicamente, foi por causa desse artigo que Samir Chaude apareceu nos holofotes pela primeira vez, quando a CBF contratou a sua clínica médica para prestar serviços na Federação Roraimense. Enquanto a guerra rolava, Chaude era só um cara que ia fazendo amigos na CBF, representando o pai e ganhando a fama de habilidoso socialmente, mas sem qualquer influência nessa rede. Ainda como vice da federação, ele viajou para acompanhar a Copa América junto com outros presidentes e se aproximou de aliados que estavam de olho na crise de Edinaldo e da seleção, principalmente Ricardo Gluck-Pau, presidente da Federação Paraense. Com esse nível de instabilidade, parecia a questão de tempo para Edinaldo cair de vez. O que aconteceu foi o contrário. Em janeiro de 2025, a CBF levou ao STF um acordo que reconhecia a legitimidade da primeira eleição dele e que encerrava o processo de 2023. Entre as assinaturas do documento estavam Fernando Sarney e Gustavo Feijó, o inimigo que começou esse mesmo processo. De acordo com uma reportagem da revista Piauí, Feijó recebeu cerca de 2,5 milhões de reais e, além disso, Edinaldo contratou a advogada de um grande aliado de Feijó, o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, por 10 milhões de reais. Um mês depois da assinatura do acordo, Edinaldo foi reeleito pela primeira vez e, mesmo sendo chamado de ditador e colecionando inimigos, ele ganhou de forma unânime pela primeira vez na história da CBF. Para os clubes, o argumento era mais uma vez a tentativa de estabilidade depois de tantas crises e, é claro, a promessa da criação da Liga Brasileira, que já tinha sido motivo lá atrás. E as federações, além da dependência da CBF, na gestão de Edinaldo, os presidentes de federações viram seus ganhos aumentarem em mais de 300%. Ainda segundo a reportagem da Piauí, salários que estavam na casa dos 50 mil chegaram até a 215 mil em alguns casos, com direito a 16º salário. E os times que precisam de dinheiro, foda-se, né? Vão dar pra esses caras. Em federações como a de Samir Chaude, isso é mais dinheiro do que alguns clubes têm pra sobreviver. Jabuti em cima da árvore. Só 52 dias depois da eleição unânime, Edinaldo caiu de novo. Dessa vez, o motivo foi a denúncia de que um acordo do STF tinha uma assinatura falsificada. Horas depois da queda, 19 federações, as mesmas que votaram em Edinaldo e que concentraram décadas de poder entre famílias, divulgaram um manifesto pedindo renovação e descentralização do futebol brasileiro. O plano já estava pronto. Samir Chaude surge como uma imagem de uma nova era, mas que representa os interesses de quem nunca aceitou perder poder. O quadro de vices prova isso. Sveiter voltou pro cargo, Sarney continua e Gluck-Pau ganhou força. Ele, que tem como aliado Helder Barbalho. Gustavo Dias é doutorando do IDP e foi indicação de Gilmar Mendes, enquanto Rosenha é deputado estadual do Amazonas e o Feijó agora é diretor de seleções. A maioria dos clubes não apoiou a eleição de Samir e lançou seu próprio manifesto pedindo transparência, mudança nas eleições e mais protagonismo. O candidato dos clubes, Reinaldo Bastos, não conseguiu o apoio das federações para nem registrar sua chapa. As medidas de mudança de calendário, fair play financeiro, profissionalização de árbitros sempre
Tinha que a Polícia Federal dar uma investigada. Tiveram em também, debate, né? mas agora elas têm um sentido político para serem abraçadas. Vender uma revolução. O rosto que representava o desgaste, o fracasso da seleção e a corrupção é substituído pelo rosto do Brasil no IAFC, da juventude, da gestão que trouxe a primeira mulher vice-presidente e de um possível hexa que continua como promessa. Ninguém chega ou sai da presidência da CBF por causa de futebol. A paixão do povo é capturada por uma engrenagem política e que uma pessoa comum nunca vai conseguir acessar. As medidas de Edinaldo foram revertidas, as eleições anuladas, mas o aumento dos salários dos presidentes das federações continuam válidos. Enquanto você tá mais exposto como torcedor, o poder tá mais escondido e confuso. E tudo isso faz parte do plano. Meu amigo. E você achando que o problema é a convocação, que o problema é o esquema tático do Ancelotti. Rapaziada, o problema é bem mais embaixo, né, cara? O problema é bem pior. Porque, tipo assim, uma coisa que você consegue ver em todas as outras seleções, talvez não na Argentina, né? É que todas têm uma escola de futebol que eles trabalham muito ela e que depois sobem pro profissional, né? Sempre começa, tipo, na base e depois a Espanha é um grande exemplo, né? O Brasil ganhou o Sub-21 contra a Espanha e na seleção Sub-21, 9 jogadores daquela seleção Sub-21 estão na seleção atual da Espanha, enquanto no Brasil apenas 2. O que isso significa? Significa que a gente não tem um trato muito grande aí em cima dos nossos jogadores craques aí, jovens ainda, né? Vai pra Europa e que se foda, né? Não sei como é que funciona isso, não entendo nada de futebol, quero saber a sua opinião, muito provavelmente você sabe muito mais, talvez não mais quanto o Peleja. Tamo junto, Peleja, é nóis. Você de casa, obrigado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Isso é mais conquista, é news. Ele na jornada, muito menos tem diploma. Isso é mais conquista, é news. O terror do TikTok se fez merda, vídeo ganha. Isso é mais conquista, é news. Cobrindo só quer fute, cobrindo quer fofoca. Isso é mais conquista, é news. O mais original se vê igual, foge que é cópia, pô. Eu não queria que isso aqui virasse não da Tena, mas não sabia que os famosos tava tudo em crise. Só na polícia em condomínio de quem é famoso. É todo dia sendo preso no esquema de